8 anos atrás, quando a gente inicia esse processo de pesquisa, a primeira denominação que a gente deu para o projeto, né, foi Mutilaços de Corpos sobre Danças e Bisturis. Ele surge de uma vontade nossa de se aproximar, acho que uma certa empatia, talvez, ou uma vontade de transpor, porque a gente nem tem tanta certeza se isso é tão possível assim, né? Mas tem um ânimo de se aproximar do que sente alguém que tem o seu corpo mutilado. Quero caminhar tranquilamente. Do Multicorpos, tem um lugar aí que está mais ligado a esse lugar do morrer, porque é uma doença, né? Então a gente está tratando do CA, como é que é um corpo, do momento em que alguém sabe que tem essa doença crônica, né? Até todo o procedimento que a ciência médica propõe para os corpos, né? Que tira o órgão, não sei, vamos falar aqui de uma cirurgia de mama, né? Por exemplo, que você tira as glândulas, aí enxerta uma musculatura ou uma parte do corpo que está em outro lugar do corpo, reorganiza, o processo de medicamento, de reconstrução da vida mesmo. A partir desse processo, né, a partir de toda essa vivência, como é que nós poderíamos transpor esse lugar, né? Assim, inicialmente pensar a movimentação e a construção estética a partir disso, assim, né? E como se recria esse novo corpo, né? Assim, isso me animou a estudar um tempo, algumas técnicas de educação somática, a praticar isso cotidianamente, né? Eu coloquei isso como uma vivência enquanto dançarina, enquanto artista, e aí isso inicia-se aí, né? Esse lugar de busca de como seria mesmo esse mover, né? Da perna esquerda, dizer qual é. Ó, tem que dizer pra que lado é, mesmo que diga assim, ó, pra esse lado de cá. Mais à frente, Mas tem que dizer qual é o pé. o lado direito. O lado direito, mas o quê? A perna fica um pouco de cor. Não. Nos agradava um quadro, essa imagem de quadro, né? E aí, por isso, a gente decidiu fazer isso tudo como uma instalação, né? Inicialmente era uma instalação mesmo, assim, com o mínimo de movimento, o mínimo de mudança de estado possível. E aí, no segundo momento, a gente decidiu chamar de instalação performática. E nós estamos falando aí de um tensionamento entre o que está ligado a esse caminho, né, do conhecimento da arte, né, da arte cênica, da arte da criação, com outro tipo de arte, que é a arte da ciência médica. E aí, esse nome, né, do quadro clínico, o quadro médico, né, essa definição, essa denominação também significava muito para a gente, né, que a gente conseguisse fazer essa teia, né? Essa teia de significados e significâncias, né? E aí, estou dizendo isso para reafirmar de que era importante fazer isso tudo como uma instalação. Quero caminhar tranquilamente. Quero caminhar tranquilamente. Camino tranquilamente. Camino tranquilamente, cruzando mi frontera, campo abierto, me acerco al fuego. O cenário ele se constitui de uma cadeira que está suspensa, né? Ela está suspensa, amarrada em cordas. Eu estou como performer com uma maquiagem, e dentro dessa sala, dentro desse espaço, tem as fotografias que nós construímos como
como uma exposição, a gente escolheu essas fotografias. A gente fez várias sessões e a gente escolheu algumas dessas imagens, né? Nesse caminho, né, o que nós observamos e o que nós lemos e escutamos é que existe um lugar de isolamento profundo, né? As mulheres, de maneira geral, elas são tomadas de um lugar de incompreensão do que está acontecendo. E aí eu, como performer, eu também não deixo de me relacionar com essa cadeira nessa perspectiva de compor com a cadeira essas imagens desse corpo que, por mais que ele tente sair, ele não consegue sair daquele lugar, uma certa sensação de espera. E a outra coisa é que na decisão do contato entre o que era o cenário e essa maquiagem, né, que a maquiagem, ela dificulta a minha movimentação, né? Ela foi pensada para que ela seja também um disparador do que é possível mover, como que é possível mover, né? Mas a maquiagem foi toda pensada para ser artificial. A gente estava pesquisando tons da pele que se aproximasse à pele da Tati, né? Para fazer uma cicatriz ou para deformar de algum jeito. Maquiagens artísticas. Aí chegou a cola, porque na infância, quando a gente passava cola de isopor na mão, ficava assim, né? E aquilo produzia um negócio. E se a gente pintasse aquilo para não ser transparente ou branco, como é da cola, e que fosse uma coisa que parecesse pele morta, quando a gente descama, né? Vai fazer as unhas, tira aquele pedaço. Se a gente pudesse tirar pedaços da nossa pele assim, aí a gente chegou a isso que hoje está, né? Banha a Tati de cola, passa essa cola, dá uma cor a essa cola, né? A cor da pele da Tati. E isso parece ser a pele descamando, né? E quanto mais demora, né? Você fica lá um tempo, ele vai grudando partes. Isso é muito legal. Quando a gente descobriu depois a cola, que ela produzia, que ela precisava de tempo, brincava com o tempo. E a performance também fala de tempo, né? A instalação é uma coisa que o tempo está imbuído. E o tempo do pensamento, o tempo de reorganizar o corpo, o tempo de perceber que algo aconteceu e que eu preciso me organizar para uma nova vida, sei lá, acho que eu tenho essas leituras, né? E essa dificuldade do descolar, do desprender, modifica o movimento da Tati na cadeira, né? Modifica o jeito que ela se encontra, porque ela tá colada em algumas partes, né? E chegar nesse projeto de maquiagem foi muito legal. Uma imagem, uma metáfora de tentar esgarçar, como se eu conseguisse colocar o corpo na inversão deles. Me parece que essas imagens que se produzem por dentro do que se fala de ter uma metástase me lembra um tanto isso. Então seria a gente animado em construir imagens das imagens. E aí a gente vai pensar essas imagens, né, a partir do que o projeto, o caminho que o projeto já tinha trilhado, né? Então a gente começou a pensar muito sobre a doença, sobre o que ela é na sua essência, sobre a questão das grandes produções, dos acúmulos. Então, a gente foi catar essas imagens, fizemos uma curadoria, né, delas e fomos testando ali nesse primeiro momento e posteriormente também apresentamos nas outras performances. Entendendo esse câncer como uma metáfora também para o capitalismo, para esses excessos, essa produção em excesso que vira lixo e não tem para onde ir esse lixo, né? Esse lixo ele se acumula em algum lugar. Performar a performance, né? Nessa circulação que nós fizemos agora, que, né, passamos por 4 locais na cidade de Fortaleza, o primeiro momento tinha essa vontade de chegar em espaços organizados, pensados por mulheres. E foi aí que nós entramos em contato com as manas que estão no Conjunto Palmeiras, da Companhia Bate Palmas, a Casa das Negras e a Associação São Francisco com a LAFEM, né? E a Vila das Artes, que é uma instituição pública, mas que majoritariamente a equipe são de manas, são mulheres, né? No geral, o Multicorpos ele foi pensado para uma existência de 2 horas. É intrigante como pensar o tempo do olho, o tempo daquelas pessoas em relação ao que elas estavam vendo,
como que era o tempo da minha performance, né, da minha existência naquela cadeira, podia ser remexido. E aí juntos, né, enquanto equipe, a gente decidiu fazer num tempo menor. Então, no geral, funcionou 1 hora, mas tiveram locais que a gente fez, por exemplo, 45 minutos, por compreender que a minha existência ali performando, ela era parte do processo, né? Mas o processo todo ele estava, por exemplo, que as pessoas entravam no lugar e a instalação já estava montada, tudo estava montado, mas com a luz do lugar, e as pessoas já começavam a se relacionar com aqueles objetos, tentando compreender o que estava acontecendo ali. É muito bacana assim, esse retorno, né? Tudo que a gente ouviu, assim, pôde passar na Casa das Negras, na Companhia Bate Palmas, que eu acho que se somou muito, assim, o debate também, a vivência das oficinas, porque vi as oficinas como uma preparação para esse momento, né? Da performance desse corpo que ia estar lá. E é interessante também entender a nossa participação, não só como registro, porque a gente também teve participando das oficinas, assim, teve momentos em que a gente esteve junto como participante, com um olhar de registro mais de dentro, o que é uma proposta muito enriquecedora para a gente também, porque a oficina tem como tema o corpo em estado de decomposição, e quando a gente se observa nesse lugar do registro, atrás de uma câmera, a gente vê os automatismos que prendem a gente, inclusive que limitam o nosso olhar, né, o nosso sentir, a nossa forma de estar no mundo, né? Questionar o nosso adoecimento psicológico e físico não é confortável, mas por isso se faz tão oportuno, assim, tão precioso que a gente esteja falando sobre isso e produzindo conteúdos para além dessas mídias, né? Para além dessas mídias hegemônicas, construindo conteúdos alternativos dentro das nossas redes, dentro das pontes que a gente fez com os espaços, né? De estar distribuindo essas discussões na base mesmo, assim, no tete-a-tete, nos encontros, né? E, enfim... Essa não foi uma opção, né? Mas, assim, esse caminho que se tomou, assim, de não ter essa mídia, né? Em conjunto com a gente, foi mais difícil, mas eu acho que isso reflete no público que a gente teve, né? Assim, acho que talvez se tivesse passado mediaticamente, iria se passar por uma construção de um outro público. Então, essa escolha de ir diretamente em locais em que existiam mulheres à frente, né, e de trazer elas mesmas que já estavam ocupando aquele espaço para ter essa vivência que a gente estava se propondo, né, a levar em diferentes pontos da cidade, eu acho que foi rica essa parceria. O que fica dos resquícios, né, dessa vivência, assim. E foi muito intrigante, assim, desde a relação com o espaço, de dizer que tinha uma nudez, da articulação com as pessoas, como é que nós e os locais articularam esse público que podia assistir, tinha uma certa censura, não sei se essa é a palavra, mas ao mesmo tempo sim, que não podem entrar crianças, não é suave, seria difícil essa conversa, mesmo com as mães acompanhando. Então, trata-se de um lugar que era construído mais potencialmente para pessoas adultas, né, que tenham vivência disso tudo, assim. E bem, foi transformador e muito instigante para mim, assim, como que a nossa relação enquanto equipe, sabe, como que nós nos animamos juntos a caminhar, a construir, sabe, o desenvolvimento, né, para cada lugar, para cada espaço, a gente ia repensando juntas, assim, né, isso tudo. Foram boas performances. Quiero caminar tranquilamente, camino tranquilamente. Quiero caminar